Oi, pessoal, tudo bem? Aqui de volta a professora doutora Windes Brazão Ferreira, PhD, e nós estamos no canal Science, que é um canal que trata da pós-graduação no Brasil e de questões sobre pesquisa e metodologia da pesquisa. Bem, hoje o tema é comprovantes para o currículo Lattes. Eu me surpreendi com o número de perguntas que recebi sobre esse tema. Assim, hoje a gente vai falar sobre isso. Não se esqueça, se você não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, curta e compartilhe com seus colegas. Beneficie outros seres. Olá, pessoal! O tema de hoje é comprovantes do currículo Lattes. E por que eu decidi falar sobre isso? Porque eu comecei a receber inúmeras dúvidas com relação ao que pode ser colocado no currículo Lattes. Então, veja só. Primeiro, vamos entender o currículo Lattes. O currículo Lattes é um documento virtual, ou seja, você preenche online no site, numa plataforma, na plataforma Lattes, que está vinculada ao CNPq. Bem, quando você preenche e você abre, eu já fiz um vídeo sobre isso e lá você vai encontrar detalhes sobre cada tópico que está na barra acima da página inicial. Você vai verificar que tudo o que você produz deve estar lá. Não é só o que produz, é também o que faz. Bom, infelizmente no Brasil a gente não tem muito essa prática, mesmo na universidade, de ir atrás das declarações e certificações necessárias para colocarmos todas as atividades que nós realizamos no currículo Lattes. Eu acredito que, tanto quanto eu, muitas pessoas passaram por essa situação. Gradualmente você sabe, nossa, eu fui naquela palestra, mas esqueci de pegar uma declaração. Principalmente se você faz atividades fora do Brasil, em universidades em outros países, isso é muito comum. Você vai num simpósio ou num seminário e não recebe nenhuma declaração. Então, você precisa pedir. Eles expedem e você tem o documento comprobatório do que você fez. Bem, aqui hoje eu vou falar dos mais importantes, que são as dúvidas que têm chegado aqui para mim. Então, o currículo Lattes é o local onde consta todas as atividades realizadas por você no âmbito da sua vida acadêmico-profissional, ok? Você pode começar muito cedo, porque é uma plataforma aberta, você se inscreve na plataforma e inicia muito cedo, até mesmo durante, por exemplo, o seu ensino médio, se você fez um curso de inglês, ou um curso de espanhol, ou um curso de japonês. Sabe aquele período de 8 anos, 9 anos que você estudou na escola tal, ou períodos curtos que você fez em alguma escola de línguas, você já pode colocar no Lattes. Você pode colocar os diplomas que você tem no Lattes. É claro, gente, que como ele é um currículo que ele é utilizado no âmbito da instituição de ensino superior, particularmente as universidades federais, as universidades estaduais, o que acontece? Não faz diferença se você colocar onde você fez a primeira fase do ensino fundamental ou ensino médio, mas você pode colocar. Só que isso é parte do processo natural. O que começa a valer, a ter importância, é o que você realizou após o ensino médio, após a sua graduação, ok? Bom, mas vamos supor que desde o ensino médio você já tem alguma atividade profissional. Não sei, você faz brigadeiro e você cria uma pequena empresa. Você pode colocar no currículo Lattes? Pode, na sua parte de formação profissional,
se você tiver comprovante. Se for uma atividade que você faça na sua casa e venda para o seu, mesmo que você venda muito, mas venda para os seus amigos, para os seus familiares e tal, não tem como você colocar lá porque não tem comprovação. Mas se você tiver um CNPJ de uma pequena empresa ou uma MEI que você abriu para vender brigadeiro, você tem uma comprovação, aí você vai colocar no currículo Lattes, ok? Agora, vamos esquecer o ensino médio, vamos pensar a partir da graduação. Eu vou falar um pouquinho com os professores e professoras das atividades no âmbito da pós-graduação. Com muita frequência na universidade, vocês realizam atividades que são, por exemplo, um seminário de um determinado tema, divide a sala em grupos e esses grupos vão preparar esses temas e vão apresentar um seminário. Alguns professores, como eu, fazem seminários abertos, ou seja, no auditório, no caso, no Centro de Educação onde eu trabalhava, na Universidade Federal da Paraíba. E aí, o que acontece? Quando eu faço um seminário aberto, outras pessoas, outros estudantes, outros professores de qualquer nível da universidade e até mesmo a comunidade podem participar. Então, estes seminários, eles precisam ser certificados, porque este tipo de atividade é uma atividade de formação acadêmica, científica também, porque ela envolve uma pesquisa teórica, uma revisão de literatura, no mínimo, né? Então, toda vez que você, professor e professora de disciplinas da graduação, vocês devem pensar em ter um modelito de declaração sua, pessoal, coloca o timbre da sua universidade, da sua faculdade, o logo, e aí você vai fazer o quê? Você vai declaro para os devidos fins que fulano de tal, o estudante, matriculado na disciplina tal, no período tal, segundo semestre de 2015, na disciplina Metodologia da Pesquisa, realizou o seminário blá, 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 ou apresentou o seminário blá, 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 blá. Ou organizou o seminário, blá, 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 blá. Porque você vê, são vários níveis de atividades. Uma é a pessoa que somente assistiu, o estudante não apresentou. Outra, o estudante apresentou. E outra, um grupo de estudantes organizou o evento. Tudo isso é atividade formativa no âmbito da academia. Mas se você não é professor, você é estudante, o que você faz? Você vai pedir para o professor, professora, me dá uma declaração desse seminário aqui para o nosso grupo, porque a gente quer colocar no nosso currículo Lattes. Nossa, mas para que você está fazendo currículo Lattes tão cedo? Ah, porque eu vi o vídeo da professora Windes e ela disse para a gente que é importante começar muito cedo e eu quero seguir carreira acadêmica, então eu quero construir o meu Lattes desde agora, ok? Bem, então, isso na graduação. Além disso, você participa tanto na graduação quanto na pós-graduação. Você participa de evento, você participa de congresso, você participa de seminário, você participa de simpósio, de grupo de pesquisa, de grupo de estudos, ou seja, qualquer atividade acadêmica que você realiza como estudante, ou seja, como participante, ela requer uma certificação ou uma declaração. Mas, professora, eu não posso dar uma declaração porque é uma coisa formal? Claro que você pode, se você é professor. Absolutamente é válido. Você vai colocar o quê? Como eu já disse, o logo da sua universidade, vai colocar a palavra os dados, né? Então, no meu caso, era Universidade Federal da Paraíba, Centro de Educação, Departamento de Habilitações Pedagógicas. Declaração, fazia aquele pequeno texto padrão, colocava a data, colocava o meu nome, embaixo o meu número, no âmbito federal, que é o CIAP, então colocava o meu número do CIAP, colocava também o meu e-mail, e pronto, achava que isso era suficiente, porque colocar RG, CPF não é necessário, né, no âmbito da academia. Mas é uma comprovação, se você quiser colocar o seu RG, o seu CPF, não tem problema nenhum. Bem, então,
pode sim fazer isso e entregar para os seus alunos. E você vai observar, professor e professor da graduação, da universidade, da faculdade, que os seus alunos vão ficar muito mais interessados em participar, porque é uma contrapartida, claro. Bem, é interessante pensar que existem atividades que a gente às vezes acha que não são compatíveis, né, com um currículo Lattes. Mas como eu dei esse exemplo da pequena fábrica, né, de brigadeiros que você tem na sua casa. Bom, não é acadêmico, não é importante, mas faz parte da sua formação profissional, no caso como uma pessoa que teve uma atividade que fez parte da sua vida. Então, durante todo o período na universidade, você tem que ficar ligado, estudante. Você tem que descobrir aonde que estão sendo realizadas as atividades. Primeiro na esfera da sua universidade, do campus da sua universidade e depois na sua cidade. Descubra, fique ligado, leia murais, vá atrás, entre nos sites e vai descobrir para você participar. Existem inúmeras atividades que são atividades não pagas, elas são gratuitas e você pode participar e com essas, além de você aprender, é óbvio, você vai aumentar o seu currículo Lattes. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu estava na universidade, um professor, colega da comunicação, que era outro centro, né? CCHLA, Centro de Ciências, Letras, Histórias e Artes. O professor me conhecia, ele me chamou para dar uma entrevista. Foi muito interessante, porque como que funcionava? Ele tinha um grupo de alunos da graduação, da comunicação, e naquele momento eles estavam trabalhando a entrevista. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram uma série de vídeos, porque foi uma entrevista de 2h30, mais ou menos, era sobre educação inclusiva, sobre deficiência, os direitos da pessoa com deficiência. E aí o que que eu fiz? Eu convidei uma aluna, uma ex-estudante minha da graduação, que é uma pessoa com visão, com baixa visão, né, Alceni Silva, e ela participou comigo e foram feitos, se eu não me engano, em torno de 8 vídeos a partir da nossa entrevista ali ao vivo. Foi muito gostoso, muito interessante para os estudantes. Eles tinham uma série de perguntas e aquele trabalho está hoje na rede, disponível. Então, se você colocar o Índice, Brazão Ferreira, Alceni Maria da Silva, você vai achar essa série de entrevistas. Então, como que eu fiz? Eu fui convidada. Aí eu fui fazer a entrevista, eu não tenho uma declaração deles, mas eu tenho o quê? Eu tenho a URL, que é o endereço eletrônico que vem quando a gente clica qualquer atividade no Google, né? A gente tem um endereço eletrônico em cima. Então, no meu Lattes consta nas atividades profissionais, na produção, entrevista, em mídia, e aí tem um espaço para colocar o URL. Então, isso por si só é um comprovante, ok? Bem, assim como o livro, por exemplo, você precisa ter o quê? Você precisa ter o ISSN do livro ou ISBN do livro, porque isso por si só é um comprovante. Agora, normalmente, quando você vai concorrer a um concurso, a uma seleção, você vai precisar apresentar isso em papel. Então, você vai fazer o quê? Você vai tirar a foto, vai fazer um print screen da página da internet com a URL, com os dados do seu trabalho. Então, aquilo é um comprovante também, ok? Bem, além disso tudo, você vai participar do quê? Vá procurar grupos de estudos. Se você está interessado em seguir uma carreira acadêmica ou uma qualificação em nível de mestrado e doutorado, vá começar a participar de atividades de pesquisa. Então, grupos de estudo. Ah, professora, não tenho um grupo de estudo numa área que me interesse. Que tal se você propor para um professor que constitua um grupo de estudos? Identifique colegas que tenham interesses semelhantes e crie um grupo de estudo.
Grupos de pesquisa. Esses grupos normalmente são institucionalizados. É muito mais comum nas universidades federais, nas universidades estaduais, do que nas faculdades e nas universidades privadas. Porque as universidades privadas elas não dão ênfase na pós-graduação, mas é na graduação onde elas ganham mais dinheiro, é óbvio. Então, o fato de não ter um grupo de pesquisa não significa que você não possa tentar se articular com alguns colegas, se você for professor, e criar um grupo de estudo e pesquisa, principalmente se você for professor ou professora de metodologia de pesquisa ou de alguma área relacionada à ciência, ok? Bom, você pode participar de eventos, os eventos acadêmicos são inúmeros, eu já falei vários. Você pode participar ou organizar na sua sala de aula seminários abertos ou seminários fechados. Então, vamos pensar que você convidou uma pessoa, você faz um seminário com seus estudantes e entrega uma declaração para eles e para elas, e depois você vai convidar um expert naquela área específica que vai tratar de um tema relacionado ao tema do seminário. Então, aquele convidado, ele deve também assinar a declaração, ok? Então, você faz a declaração com antecedência. Eu muitas vezes fiz e muitas vezes eu mandei para os estudantes via online e os estudantes e as estudantes tiravam uma cópia e traziam na hora da palestra para que a gente assinasse, ok? Então tem que ter a data, o horário, o nome do palestrante, o tema da palestra, o tempo é importante, 2 horas, 1 hora, e o seu nome como professora ou professor da disciplina e também o nome do palestrante que vai assinar aquele documento e você vai entregar para os estudantes. E não se esqueça de uma coisa, professor e professora, essas declarações, elas também servem para vocês. Neste caso, a mesma coisa, vocês vão ter uma declaração de participação da palestra, porque não importa o fato de que você organizou no âmbito da sua disciplina, mas você estava lá, ou coordenando uma mesa que foi feita na sala de aula, ou no auditório do seu centro, enfim. Mas lembre-se que essas atividades para as quais você faz declarações para os seus estudantes, também serve para o seu currículo, ok? Bem, além disso tudo, você tem que se você for uma pessoa já com mais idade, com uma vida profissional tal, você fez consultoria, a sua consultoria ela tem que ser comprovável, ok? Você pode sim colocar no seu currículo Lattes. Recentemente uma pessoa me perguntou sobre cátedra, se o professor pode. Claro que pode, tudo é relacionado à vida acadêmica, deve, não é nem que pode, deve estar no currículo Lattes. E uma coisa importante, o currículo Lattes você deve fazer aos poucos, não acumule declarações, certificações, dados para serem introduzidos. Eu aprendi isso aqui, ó, a duras penas, porque a tendência é guardar, eu guardava o ano inteiro a atividade e um dia eu ia fazer, só que esse dia acabava sendo prorrogado, e depois isso virava um problema porque tomava muito tempo. Então, você foi numa palestra hoje, amanhã você está com a declaração ou não, não importa, você já insere no currículo Lattes e anota na sua agenda ou no seu telefone para não se esquecer de obter a declaração, ok? Bem, então você pode fazer consultoria, você pode dar cursos ou participar de cursos, de mini cursos dentro e fora da universidade. Palestras, simpósio, eu me lembro que quando eu atuava como fonoaudióloga, eu dei muitas palestras. Em um ano, eu dei em torno de 31 palestras em João Pessoa. Algumas delas foram na igreja, em igrejas diferentes, que me convidavam para falar com a comunidade da igreja. E todas essas palestras, elas foram
certificadas, entre aspas, né? Eu pedi declarações para constar do meu currículo Lattes. Quer dizer, o currículo apareceu muito mais tarde, né? Naquela época era só o currículo, mas você tem que ter comprovante. Cartazes com o seu nome, folders com o seu nome, tudo isso é comprovante que você vai organizando numa pasta a cada ano, tá? Então, naquele ano, na ordem cronológica, você tem uma série de atividades, de certificações, declarações, folders, cartazes que comprovam as suas atividades. Fica muito mais fácil quando você vai organizar o material para concorrer a uma seleção, tanto para pós-graduação como para uma vaga na universidade como docente, fica muito mais fácil organizar todo esse material se ele já está estruturado. Concurso. Eu fiz o concurso, aprovei e não fui trabalhar. Fiz o concurso para o Banco do Brasil. Fui aprovada, mas eu não fiquei interessada porque eu entrei no mestrado. Foi aprovada? Tem a declaração? Tem o documento do banco dizendo que você foi aprovada? Coloque no seu currículo Lattes, na parte profissional, e coloque aquele documento. Não importa se você trabalhou ou não. O que importa é que você foi aprovada, ok? Você fez concurso em 5 universidades para mestrado. Você foi aprovada nas 5. Você vai colocar no seu currículo Lattes que você foi aprovada nas 5 universidades. Você tem que comprovar isso. Passei em primeiro lugar num concurso para a pós-graduação. Você tem que colocar no currículo Lattes que você foi aprovada para pós-graduação no primeiro lugar. Bolsa de estudo, idem. Você tem bolsa, não importa o tipo de bolsa, PIBIC, PIBID, Probex, CNPq, CAPES, você vai colocar no currículo Lattes qual é a atividade que foi remunerada com uma bolsa de estudos. Então, você percebe? Tudo tem que constar do currículo Lattes. Bom, para professores, para pessoas que já estão na vida acadêmica, obviamente as bancas como examinadores, bancas de mestrado, bancas de doutorado, bancas de TCC, todas essas bancas, elas devem constar do currículo Lattes com as devidas comprovações. Todos os trabalhos que vocês orientaram devem constar com o título, todos os dados necessários no currículo Lattes com as devidas comprovações. Nesse caso, as comprovações, elas vêm com aquela folha oficial da data da apresentação do TCC, da tese, da dissertação, enfim. Então, você sempre tem que ter uma comprovação. E é claro que o próprio documento online, se for um mestrado, né, uma dissertação, ou uma tese de doutorado, você tem o documento online, então isso também. Você faz uma cópia do documento online com o print screen da página e você tem também uma comprovação física, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho da produção. Então, produção, tudo que se escreve, tudo que se publica, tudo que se torna pública. Por exemplo, hoje está no meu currículo Lattes o TV Science, porque essa é uma produção no âmbito da academia, embora eu seja aposentada da universidade e realize outras atividades. Mas é uma atividade de caráter acadêmico. E mesmo que não fosse, se eu tivesse uma TV de culinária, eu também posso colocar. Daí o que eu faria? Eu tiro a foto, o print screen da página da TV Science, com a chamada, os vídeos, a URL, e coloco lá como papel comprobatório daquela atividade. Bem, então, você escreveu artigos, resumos, comentários, análises de livro, resenhas, o que quer que seja, você vai colocar no seu currículo Lattes. Livros, currículo Lattes. Mídias sociais, você pode ter um site, um blog, um Facebook, por exemplo. O Facebook todo mundo tem hoje, né? Só que o Facebook é geralmente um espaço na mídia social para questões
pessoais, né? O meu Facebook não é pessoal. Muito raramente eu coloco alguma coisa pessoal lá. Mas o Facebook, o meu, ele é um Facebook para questões relacionadas à minha atividade-chave, que é pesquisa, estudo, produção na área de educação e direitos da pessoa com deficiência. Então, eu uso o meu Face só para compartilhar, analisar, comentar, divulgar informações nesse campo, educação e direitos da pessoa com deficiência. Além disso, eu sou presidente de uma ONG, então isso consta do meu currículo. A ONG, hoje ela tem um site, tem um Facebook, ela é eminentemente virtual, embora a gente realize atividades presenciais, mas ela não tem um espaço físico. Então, ainda assim, é uma atividade que eu exerço, então eu tenho isso no meu currículo Lattes. Como que eu comprovo? Com os documentos da ONG. A gente tem atas de reunião, atas de eleição e o próprio print screen da página onde diz que eu sou presidente da ONG, ok? Então, gente, o currículo Lattes, ou qualquer currículo, ele tem que constar tudo, absolutamente tudo que você realiza no campo do seu desenvolvimento educacional e profissional. Mas tudo tem que ser comprovável. Não adianta, e é um risco, colocar alguma coisa lá que não seja comprovável, ok? Bom, eu paro por aqui, volto a lembrar para você que se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal Science e clique no sininho das notificações, ok? Namastê, e eu espero que isso tenha ajudado você a pensar em possibilidades de melhorar o seu currículo Lattes.